Olá pessoal, eu sou o professor Isaac e hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas. Hoje nós vamos para a aula número 4, que eu já tinha falado sobre a introdução às reações orgânicas ácido-base, e hoje nós vamos ver os fatores que influenciam na força desses ácidos e bases para aplicações em química orgânica, ok? Então, como foi falado na aula passada, nós temos que entender como é que funcionam as clivagens das ligações químicas. Basicamente existem dois tipos de clivagens, né? A quebra de ligação. Nós vimos que o primeiro tipo aqui são as clivagens heterolíticas, né? Onde o par de elétrons ele vai somente para um átomo quando a ligação quebra, formando íons, que nós conhecemos como cátions e ânions. Já comentei também que a ligação tem que estar polarizada para que isso aconteça de forma mais fácil. E o segundo tipo de clivagem é a clivagem homolítica, como o próprio nome já diz, homo de igual, ou seja, o par de elétrons, um é transferido, cada átomo recebe um elétron, e dessa forma nós formamos os radicais. Também disse sobre a formação de carbocátions e carbânions. Essas duas espécies químicas são formadas por heterólise, só que na formação do carbocátion, o átomo de carbono na heterólise ele fica sem nenhum elétron, ele perde o par de elétrons para ficar com carga positiva, e no carbânion é o contrário, ele ganha esse par de elétrons e fica com uma carga negativa. Então, carbocátion é uma espécie de carbono com carga positiva e carbânion é uma espécie de carbono com carga negativa. Também eu comentei sobre valores de pKa e Ka. Na verdade, o Ka, como eu já disse, ele representa a força de um ácido. Se nós tirarmos o menos logaritmo do valor de Ka, nós temos o pKa, que ele se transforma em valores mais palpáveis para se trabalhar, né? Então, os ácidos fortes eles têm um alto valor de Ka e um baixo valor de pKa. No caso, quanto mais negativo o pKa, mais forte é o ácido. E nos ácidos fracos é o contrário, quanto menor o Ka, mais fraco, e quanto maior o pKa, mais fraco é, ok? Então, já tinha comentado também que quanto maior o valor de pKa, menor é a força do ácido. Então, nós temos três ácidos aqui: o ácido acético, o ácido trifluoroacético e o ácido clorídrico. Se nós observarmos o valor de pKa desses ácidos, observamos que o ácido acético ele tem um pKa de 4,75, o ácido trifluoroacético de 0 e o ácido clorídrico de menos 7. Então, quanto mais negativo for o valor de pKa, mais forte é o ácido. Então, comparado aqui, o ácido clorídrico entre esses três ácidos é o mais forte, certo? Hoje nessa aula nós vamos entender por que o ácido trifluoroacético é mais ácido do que o ácido acético. Então aqui eu listo alguns fatores que aumentam a acidez ou diminuem a acidez de determinado ácido, mas todos os fatores eles estão listados aqui, né? Ressonância, eletronegatividade, tamanho, hibridação ou hibridização, efeitos indutivos, carga, solvatação e efeito estérico, né? Então a gente vai tentar comentar um pouquinho de cada um aí, mas as maiores informações ainda se encontram no mesmo capítulo do livro comentado na aula passada. A relação de acidez entre a estrutura dos compostos orgânicos. O primeiro fator que nós vamos estudar é o comprimento da ligação, né? Então, aqui nessa tabela, ela é muito interessante eu mostrar para vocês que nós temos 4 ácidos: ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, né? Então, aqui embaixo nós temos os valores de pKa, e aqui nessa linha do meio nós temos os valores do comprimento de ligação. Que ligação é essa? Por exemplo, 0,92 angstroms, para quem não lembra, angstroms é 10 elevado a menos 10 metros. 0,92 angstrom é o comprimento entre a ligação desse hidrogênio e desse flúor.
1,28 para o ácido clorídrico, 1,41 para o ácido bromídrico e 1,60 para o ácido iodídrico. Ok? Nós podemos perceber que há um aumento do comprimento de ligação. Por que isso ocorre? Bom, nós estamos falando de uma série de elementos da mesma coluna da tabela periódica, ou seja, os halogênios. O ácido fluorídrico, o flúor, na verdade, ele é o primeiro halogênio da tabela periódica. Ele é um átomo pequeno quando comparado com os outros halogênios, como cloro, bromo, por exemplo. E o aumento do tamanho do átomo, ele aumenta de cima para baixo da tabela periódica. Então, o flúor é o menor halogênio e o iodo é o maior halogênio. Então, faz sentido que o comprimento da ligação aumente, porque se nós estamos aumentando o tamanho do átomo, lembrando que o tamanho do átomo ele é determinado desde dos elétrons do comprimento dos elétrons de valência até o centro do núcleo. Então, nós também, quando eles se ligam com o hidrogênio, nós também, consequentemente, estamos aumentando o tamanho da ligação. E é interessante ver que a acidez ela aumenta também com o comprimento da ligação, ou seja, quanto maior o comprimento da ligação, maior a acidez daquele ácido, né? Por que isso ocorre? A força da ligação XH, né? X é representado por esse halogênio. Quanto mais curta for a ligação, mais forte ela é, ou seja, mais difícil de ser quebrada. Quanto mais longa a ligação, mais fácil ela é de ser quebrada. Então, a força dos ácidos a força da ligação. Ácido fluorídrico tem uma força de ligação muito maior que o ácido clorídrico, ou seja, o que isso significa? É muito mais difícil tirar o hidrogênio do ácido fluorídrico quando comparado com o ácido clorídrico, mas é mais fácil tirar o hidrogênio do ácido bromídrico do ácido clorídrico e é mais fácil tirar o hidrogênio do HI do que do HBr. Então, nós concluímos que quanto maior a força da ligação, mais fraco é o ácido. Logo, a acidez aumenta de acordo com descemos na tabela periódica de um determinado grupo. Por exemplo, aqui nós temos os exemplos dos halogênios. Aqui nós estamos descendo na tabela periódica, né, a série dos halogênios, e aqui nessa outra coluna está representada as suas bases conjugadas. Nós podemos concluir que o aumento da acidez ocorre de cima para baixo da tabela periódica devido ao aumento do comprimento da ligação e, consequentemente, a basicidade é o contrário, ela aumenta de baixo para cima. Ou seja, quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Outro fator que influencia muito na acidez é a eletronegatividade. Tá? A eletronegatividade, como nós comentamos, ela é um valor determinado, né, de forma arbitrária e relacionada entre os átomos. No slide passado nós comparamos uma coluna da tabela periódica. Aqui nós estamos comparando uma linha da tabela periódica. Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, né? A linha ali, segunda linha da tabela periódica ali do lado direito, né? O que nós estamos comparando aqui? A diferença de eletronegatividade entre o átomo que está ligado com o hidrogênio, porque a acidez é a facilidade da perda desse átomo de hidrogênio, né? Então, nós temos o metano, a amônia, a água e o ácido fluorídrico. Na segunda coluna aqui, 2,5 corresponde à eletronegatividade do carbono e 2,1 à eletronegatividade do hidrogênio. Como a eletronegatividade do carbono é maior do que o hidrogênio, ele possui uma densidade de carga negativa e o hidrogênio uma densidade de carga positiva. Nós podemos perceber, claro, que a eletronegatividade do hidrogênio é sempre a mesma, 2,1, 2,1, 2,1 e 2,1. No entanto, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica. Então, o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio e o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio.
Então, se a gente pegar a diferença, aqui dá uma diferença de 0,4 de eletronegatividade. Aqui dá uma diferença de 1,9 de eletronegatividade. Quando nós comparamos os valores de pKa desses ácidos, nós podemos ver que o metano tem um valor de pKa de 48, comparado com o ácido fluorídrico, que tem um valor de pKa de 3,2. Então, nós podemos perceber que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, ou seja, entre o hidrogênio e o átomo em que ele está ligado, menor o valor de pKa e, consequentemente, mais forte é o ácido. Então, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, mais fácil de atrair elétrons e acumular carga negativa, consequentemente, mais fácil de liberar esse H+. Então, a acidez ela aumenta da esquerda para a direita quando os compostos são comparados na mesma linha da tabela periódica, devido à eletronegatividade que também aumenta da esquerda para a direita. Então, nós temos os ácidos que nós tínhamos no slide anterior. Aqui são os ácidos e aqui embaixo são as suas respectivas bases conjugadas. Claro que quanto se aumenta a força do ácido, diminui a força da base. Então, lembrando, gente, sempre é o contrário, tá? Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Então, quando eu comparo aqui linhas e colunas da tabela periódica, né, nós podemos perceber que a acidez ela aumenta da esquerda para a direita em uma linha, efeito da eletronegatividade, e a acidez aumenta de cima para baixo em uma coluna devido ao comprimento da ligação, né? Então nós comparamos o comprimento de ligação nessa coluna e comparamos o comprimento de eletronegatividade nessa outra coluna aqui, né? Lembrando, gente, que sempre é importante, quando vocês estão começando a entender força de ácido, relacionar os valores de pKa, mas muitas vezes vocês não vão ter esses valores de pKa disponíveis facilmente. Então vocês têm que ter esses conceitos na mente de vocês sobre eletronegatividade e comprimento de ligação. Outro fator muito importante é o efeito de hibridização dos orbitais. Nós vimos lá na segunda aula a hibridização dos átomos de carbono, né? Eles têm basicamente 3 tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp, tá? E o tipo de hibridização ela depende de como esses orbitais atômicos se unem para formar orbitais moleculares. Então, é bem interessante isso daqui. Por exemplo, se nós compararmos 3 compostos de carbono aqui, né? Então, nós temos o etano, o eteno e o etino. Diferentes tipos de hibridização. Somente sp3, somente sp2 e somente sp. Se eu perguntasse qual desses hidrogênios destacado em vermelho, qual seria mais fácil deles serem liberados, né? Quanto mais fácil um hidrogênio é liberado, mais ácido é o composto, ok? Vamos analisar a hibridização desses átomos. O caráter S na hibridização do tipo sp3, na tipo sp, desculpe, é 50% de caráter S. Então, ou seja, na sp3 faz sentido, nós temos a união de um orbital S com um orbital P, então nós temos 50% de S e 50% de P. pKa de 25 para o etino. Na sp2 nós temos 33,3% de caráter S e o restante de caráter P. O pKa é 44. E no etano nós temos 25% de caráter S, ou seja, o resto 75% de caráter P. E o valor de pKa ele é 50. Olha que interessante a gente comparar isso. Nós podemos ver que o valor de pKa do etino ele é bem menor do que o valor do pKa do etano, né? Mas por que isso acontece? Lembrando, esse daqui tem maior caráter S do que o etano. Então, é concluído que os elétrons dos orbitais 2s têm menor energia do que os elétrons do orbital 2p, pois os elétrons dos orbitais 2s estão mais próximos do núcleo quando comparados com os elétrons dos orbitais
2p. Então, se os elétrons dos orbitais 2s têm menor energia, eles essa ligação, consequentemente, ela é mais fraca quando comparado com essa ligação química aqui. Se essa ligação química ela é mais fraca, esse hidrogênio ele pode sair com mais facilidade, fazendo com que esse ácido seja mais forte quando comparado com esse. Dentro do efeito de hibridização, né, a hibridização relativa dos hidrocarbonetos é essa. Então, etino é mais ácido que o etano, que é mais ácido que o eteno, que é mais ácido que o etano. E a basicidade relativa dos carbânios, né, ou seja, as bases conjugadas desses ácidos, é o contrário, né? Então, se esse daqui é o ácido mais fraco, a sua base ela é mais forte. Se esse é o ácido mais forte, a sua base conjugada ela é a mais fraca. Aqui nós podemos ver muito bem pelo mapa de potencial eletrostático do etino, eteno e etano a polarização das ligações, né? No etano nós temos uma nuvem eletrônica aqui muito bem distribuída, porque a diferença de eletronegatividade de carbono e hidrogênio não é tão grande assim. Como no eteno nós temos uma ligação dupla, aqui nós temos uma alta concentração de elétrons nessa região, por isso que está em vermelho aqui, e uma menor concentração de elétrons aqui. Quando nós aumentamos a multiplicidade dessa ligação, ou seja, deixamos ela uma tripla ligação, nós aumentamos muito a concentração eletrônica no centro da molécula, deixando aqui essas regiões aqui perto do átomo de hidrogênio com menor densidade eletrônica. Então, se nós temos alta densidade aqui e baixa densidade aqui, esse hidrogênio ele está muito polarizado, então ele sai de forma mais fácil. Outro fator que influencia muito nas reações é o efeito indutivo. São os efeitos eletrônicos transferidos através das ligações. Ele pode ser um efeito doador de elétrons ou retirador, tá? Nós vamos ver os grupos doadores e os grupos retiradores. E os efeitos indutivos enfraquecem se a distância da ligação aumenta, ou seja, quanto mais distante for um átomo de outro, menor é o efeito indutivo. Então, nós temos basicamente dois tipos de efeitos indutivos. Quando o grupo ele é retirador de elétrons, ou seja, se nós tivermos um grupo que retira elétrons do átomo de carbono, então nós chamamos esse grupo de retirador de elétrons. Isso está relacionado com a eletronegatividade, né? O cloro ele é mais eletronegativo que o carbono, ou nós podemos ter grupos doadores de elétrons, que quando o fluxo de elétrons é o contrário, ele tende para o átomo de carbono. Então, aqui nós temos alguns exemplos de grupos retiradores, todos os halogênios basicamente, nitrogênio e oxigênio, que são átomos muito eletronegativos. E aqui os grupos doadores, né, são os grupos alquila, e elementos menos eletronegativos que o carbono, por exemplo, boro e silício. Aqui nós temos um exemplo de uma ligação carbono-carbono que não é polar, né? Ou seja, como aqui é CH3 e aqui é CH3, nós não temos uma diferença de polaridade, né, nessa ligação. Porém, quando nós comparamos com esse halo alcano aqui, nós temos uma grande diferença de eletronegatividade entre o flúor e esse CH2, fazendo com que o fluxo de elétrons aqui ele flua para o flúor, né? Mais ou menos funciona da seguinte maneira: o flúor ele concentra uma alta densidade de carga negativa, o CH2 uma densidade positiva e o CH3 uma densidade positiva. Então, basicamente funciona da seguinte maneira, né? O flúor ele atrai o fluxo de elétrons tanto dessa ligação quanto dessa ligação, porém essa ligação ele consegue atrair menos do que essa. Então, o efeito indutivo, se nós tivéssemos mais grupos para esse lado, cada vez seria mais fraco o efeito indutivo. A carga positiva do átomo
que o flúor causa sobre o efeito do átomo C1 é maior do que o C2, lógico, devido ao flúor estar mais perto do mesmo. Então, aqui é bem interessante nós compararmos esses dois compostos de funções químicas diferentes, ácido acético e etanol. O que nós observamos nesses dois compostos? A presença de um hidrogênio ácido. Então, nós temos um hidrogênio ácido no ácido acético e um hidrogênio ácido no etanol. Se nós formos comparar o efeito indutivo, nós podemos ver que, como temos a presença de dois átomos de oxigênio, que são átomos eletronegativos, o fluxo de elétrons tende para esse sentido aqui, no sentido de cima, né? Quando comparado com o etanol, que só tem apenas um átomo de oxigênio, puxando o fluxo eletrônico aqui para ele. Então, quanto mais esse fluxo eletrônico é puxado para os átomos eletronegativos, mais fraca é essa ligação. Portanto, o ácido acético, quando comparado com o etanol, ele é um ácido forte e o etanol ele é um ácido fraco. Nessas tabelas aqui, fica muito claro a gente ver os efeitos indutivos, de acordo com o aumento da eletronegatividade. Por exemplo, né? Aqui nós temos os mesmos compostos, né? Ácido fluoroacético, ácido cloroacético, ácido bromoacético e ácido iodoacético. Nós podemos ver pelos valores de pKa que o ácido fluoroacético ele é um ácido mais forte quando comparado com o ácido iodoacético. Por que isso acontece? Devido que o flúor ele é um elemento muito mais eletronegativo do que o iodo. Então, o efeito indutivo puxando os elétrons para o flúor e deixando essa ligação aqui, oxigênio e hidrogênio, esse efeito ele é muito pronunciado. Então, esse hidrogênio ele sai muito mais fácil quando comparado com esse hidrogênio aqui de cima. Claro que o aumento do efeito indutivo ele também aumenta se nós aumentarmos a quantidade de átomos eletronegativos que nós estamos trabalhando. Por exemplo, nós temos o ácido acético, ácido cloroacético, ácido dicloroacético e ácido tricloroacético. Nós podemos ver que aqui no ácido tricloroacético ele possui um valor de pKa muito menor do que o ácido acético, ou seja, esse ácido aqui ele é mais ácido quando comparado com o ácido acético. Por que isso ocorre? Porque nós temos mais átomos eletronegativos presentes perto desse hidrogênio ionizável aqui, então fazendo com que a densidade eletrônica se concentre muito na direção esquerda da molécula, fazendo com que esse hidrogênio seja facilmente ionizável. Se nós compararmos agora os grupos doadores de elétrons, né? Nesse caso aqui, nessa primeira coluna, os grupos doadores, nós temos o ácido fórmico, ácido acético, ácido propanóico, ácido butanóico e o ácido térmico-butílico, certo? Então nós temos aqui, quando nós comparamos aqui, o valor do ácido fórmico, o valor de pKa dele, ele é menor do que esse ácido aqui. Por quê? Porque a presença desses grupos metila aqui, né? A presença desses grupos R's fazem com que o fluxo de elétrons agora seja o contrário, seja da esquerda para a direita, doando elétrons para essa ligação aqui entre o oxigênio e o hidrogênio, deixando essa ligação mais forte. Aqui nós não temos nenhum grupo que está doando da esquerda para a direita, então essa ligação, quando comparada com essa ligação aqui ela é mais fraca, fazendo com que esse hidrogênio seja ionizado de forma mais facilitada. Os valores de pKa aqui no outro slide, na outra coluna, é de acordo com a posição do átomo eletronegativo. Nós podemos ver que aqui nós não possuímos nenhum átomo eletronegativo, aqui o cloro está no último carbono, aqui no segundo e aqui no primeiro átomo de carbono. Nós podemos ver que quanto mais perto o átomo de cloro está
do hidrogênio ionizável, mais ácido, menor o valor de pKa, então mais ácido esse ácido ele é. Por quê? Se o átomo eletronegativo está muito próximo do hidrogênio ionizável, o efeito indutivo ele é muito mais claro, muito mais perceptível nessa ligação entre oxigênio e hidrogênio, ok? Existe uma relação entre a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs através dessa equação, onde a energia livre de Gibbs, né, o ΔG, ele é igual a menos RT ln da constante de equilíbrio. Lembrando que o R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Basicamente, isso serve para a gente, essa equação ela é muito interessante porque serve para a gente saber se a reação ela vai ser favorável para a formação de produtos ou desfavorável para a formação dos produtos. Se quando nós resolvemos essa equação e o ΔG for negativo, é favorecida a formação de produtos. E se o ΔG for positivo, é favorecida a formação dos reagentes. Essa equação também ela pode existir nessa forma aqui do ΔG é igual a ΔH menos TΔS. É uma equação muito interessante porque ela relaciona muitos dos fatores termodinâmicos, tanto de favorecimento de favorecimento de reações químicas, calor de reação e a desordem do nosso sistema, né? Então, o ΔH é entalpia, calor, e o ΔS é entropia, que é o nível de desordem no nosso sistema. Se o valor de ΔH for negativo, contribuirá para o ΔG seja negativo e, consequentemente, a formação dos produtos. Quanto mais desordenado for o sistema, maior o valor de ΔS. Então, quanto mais desordenado for o sistema, como nós temos um sinal negativo aqui, contribui para que o ΔG também seja negativo. Então, a mudança positiva de entropia, de organizado para desorganizado, faz com que o valor tenda a ser menor, logo favorecendo a formação dos produtos. Basicamente, significa o quê? Que se nós tivermos um sistema, uma reação que tem um sistema muito organizado, geralmente essa reação ela não é favorecida. ΔG tende a ser positivo. Se nós temos uma reação com um sistema muito desorganizado, muitas partículas ali no meio, nós temos favorecimento dessa ligação, dessa reação química, com o ΔG tendendo a ser negativo. Então, quando nós comparamos o valor da acidez de ácidos carboxílicos comparado com outros compostos, nós temos o seguinte: o ácido acético tem um pKa de 4,75 e o etanol de 16. Só pelo valor de pKa, nós sabemos que o ácido acético ele é mais ácido do que o etanol. Porém, se nós jogarmos na equação, nós vemos que o ΔG do ácido acético é 27 e o ΔG do etanol é 90,8 kJ por mol. O que isso significa? Que quanto menor o valor de ΔG, mais favorecida é a reação, então mais favorecimento tem a perda desse hidrogênio comparado com esse hidrogênio aqui. Então, os valores de ΔG são para a ionização dos prótons ligado ao oxigênio. Então, nós temos da seguinte maneira: para você ionizar o ácido acético, nós precisamos ele gasta uma pequena energia de 27 kJ por mol. Só que para ionizar o etanol, essa energia aqui, a mudança da energia livre, ela é muito maior. Então, a ionização do etanol ele é mais difícil do que a ionização do ácido acético. Tá? Como ocorre essa ionização do ácido acético? Nós vimos algum tipo de mecanismo de reações ácido-base na aula passada. Então, a base ela sempre ataca o hidrogênio ionizável, né? E o par de elétrons aqui que estava na ligação vai para o átomo eletronegativo, nesse caso o átomo de oxigênio, formando o ânion acetato, né?
O etanol também, em meio aquoso, ele também sofre esse tipo de ionização, mas como nós vimos, é uma ionização mais difícil de ocorrer, né? Basicamente pelo mesmo mecanismo, formando o etóxido e água. No entanto, quando comparado esses duas, esse daqui ele é muito mais favorável de acontecer do que a formação do ânion etóxido. Também nós temos o efeito de deslocalização, né? Por que o íon acetato do slide passado ele é uma base conjugada mais estável do que o etóxido, né? Porque o ânion acetato ele sofre efeitos de ressonância, né? Esse efeito de deslocalização eletrônica. Nós temos esse par de elétrons vindo para cá e esse carbono não pode ficar com 5 ligações, então o par de elétrons sobe, com esse sentido aqui, certo? Claro que o inverso ele também pode ocorrer, né? Isso daqui vindo para cá e esse par de elétrons vindo para esse átomo de oxigênio. Então nós temos uma deslocalização dentro do íon acetato. Então, com a base conjugada, o íon acetato é mais estável do que a base conjugada etóxido. Logo, o ácido acético ele é um ácido mais forte que o etanol, né? Nós podemos prever a força de um ácido também analisando somente a sua base conjugada, como foi mostrado. Se nós formos ver o potencial eletrostático do ácido acético, nós vemos uma alta concentração de elétrons na região aqui dos dois oxigênios, né? Esses daqui são os dois oxigênios. Aqui, se nós tratarmos o ácido acético como uma base, ele perde o hidrogênio e vira o íon acetato, que sofre esse efeito de deslocalização de ressonância. Se nós pegarmos um outro ânion, como o íon fenolato, que basicamente é o fenol, né? Aqui teria um H, mas esse H foi perdido, então o fenol se transformou no íon fenolato. Nós também temos esse efeito de deslocalização. Então nós vemos uma alta densidade negativa aqui em cima no mapa de potencial eletrostático devido à presença do átomo de oxigênio e nos átomos de hidrogênio, logicamente, menor a concentração, né? Então as estruturas elas não são equivalentes à carga sobre o carbono e o oxigênio, né? O oxigênio tem uma densidade negativa muito maior. Entendendo tudo isso, nós podemos trabalhar com o primeiro mecanismo de reação orgânica, né? Se nós, por exemplo, dissolver o ácido térquico butílico, o álcool térquico butílico, que é um álcool solúvel em água, tratar ele com ácido clorídrico concentrado. O que acontece? Nós temos a formação do cloreto de térquico butila, que é insolúvel em água, né? Mas como que essa reação acontece? A maioria das reações orgânicas, geralmente elas não acontecem em uma etapa só. Então, essa reação é um exemplo que não acontece em apenas uma etapa, acontece em mais etapas. Então, vamos etapa por etapa aqui. Se nós temos o álcool térquico butílico na presença de uma solução ácida, nós temos o ataque do oxigênio no ácido ali presente, né? Então nós temos a formação do álcool protonado, que nós chamamos com a formação de uma molécula de água. Esse álcool protonado aqui, agora na segunda etapa, o que acontece? Nós temos a perda dessa parte da molécula aqui, porque se nós perdemos essa parte da molécula, o que ela resulta? Numa molécula de água, que é um bom grupo de saída. Só que essa clivagem aqui, ela é uma clivagem heterolítica, ou seja, o par de elétrons dessa ligação aqui vai tudo para o oxigênio, deixando esse carbono com uma carga positiva. Nós já vimos isso se chama um carbocátion. Após a formação desse carbocátion, esse carbocátion, na presença de ácido clorídrico, nós temos ânions cloreto dentro da nossa solução. Agora fica fácil entender o processo final da reação, né? O ânion cloro, que é uma espécie nucleofílica, ataca
o carbocátion, que é uma espécie eletrofílica, formando o produto da nossa reação, que é o cloreto de térquico-butilo. Então nós podemos ver que nessas reações, esse é um exemplo clássico de uma reação ácido-base, onde o álcool térquico-butílico se comportou como uma base, como um ácido, e depois ele foi atacado, depois da formação do carbocátion, ele foi atacado pelo nosso nucleófilo. Lembrando que sempre os carbocátions sofrem ataques, né? Bom, então nessa aula nós vimos alguns efeitos que contribuem para as forças de ácido e vimos o nosso primeiro mecanismo de reação aplicando os conceitos de ácido-base. Então, nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.